Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone: 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Educadora FM de Montes Claros. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Educadora, internautas, Dona Maria, seu Zé, e você que está aqui conosco pela primeira vez, sintam-se todos muito bem-vindos à Santa Missa para as Famílias. Além das intenções que cada um traz em seu coração, rezemos pelas intenções dos nossos irmãos que nos acompanham através dos comentários das redes sociais. Rezemos ainda pela saúde de Clésio Jerônimo de Araújo, Maria Elza, Maria Geralda de Jesus, Ana Clara Rodrigues, Cleia Márcia Queiroz Leite, Adriana Oliveira, José Maria Gomes, Ney Andrade, pelo anjo da guarda de Pedro Arthur Pereira Santos, Carla Patrícia Pereira Santos, Lorenzo Pereira Alves, Francisco Pedro Pereira Oliveira, Maria do Socorro Santos Oliveira, Eva Júlia Ferreira de Moura, Eva Ribeiro da Silva, Lúcia Ribeiro da Silva, Maria Nilda Ferreira, Edivânia Ribeiro da Silva, Maria Anita Ferreira Luiz, Elton Ferreira da Silva, José Miguel Ferreira, Leandro Ferreira da Silva, José Valdir Ferreira, Nélio Ferreira da Silva, Claudionor Ribeiro da Silva, Maria Aparecida dos Santos e família, João Vitor Fernandes Barbosa, Ana Cecília Fernandes Pereira, Evander Barbosa Silva, Sávio, e por todos da família de Ana Lúcia Barbosa Souza. Oração por Paulo Roberto, João Paulo, Paulo Henrique, Luiz Carlos Ferreira, pela cura, libertação e conversão de Maíra Soares Figueira, Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso, Antony Patrick Souza Veloso, Sinara Alves dos Santos e Bruno Marques e Monique Santana. Pelos aniversariantes do dia: José Pietro dos Santos Cordeiro, Marcos Alexandre Fonseca Veloso, Ellen Carine de Paula Rocha e Wagner Gonçalves Rocha, 26 anos de matrimônio, Júlia Barbosa Noronha, 80 anos, Joaquim Ferreira da Silva, Larissa Diniz, Valdemar Cardoso, Camille Alves Santiago e Paulina Ferreira Lemos, 84 anos. Em sufrágio: Antônio Ferreira da Silva, Lenice Ribeiro da Silva, 8 meses de falecimento, Maria Vilma Ferreira, João Dilson Pereira Júnior, Terezinha Correia Mourão, José Gaspar de Moura, Sebastiana Cândida Rocha, Manuela Pereira da Silva, Salvador Ruas da Fonseca, Edson Felipe Ruas, José Geraldo Dias Alencar, 8 anos de seu falecimento, e Vera Lúcia Gonçalves Borges. Hoje, 6 de junho, quinta-feira, 9ª semana do tempo comum. Um mestre da lei quer saber de Jesus qual é o mandamento mais importante. Jesus deixa claro o que é mais importante em nossas vidas e que jamais poderemos abandonar: o amor a Deus e colocá-lo acima de tudo, como centro de nossa vida. Ele tem a preferência em tudo. Nada nem ninguém poderá ocupar o lugar dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, amamos também o irmão e a irmã. Pensemos naquilo que nos ensina hoje o Evangelho. Cantemos. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter
ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que possamos nesse momento, meu irmão, minha irmã, entrar na comunhão com Deus, vamos primeiramente retirar os pecados que nos atrapalham, que nos impedem de alcançar essa comunhão. Ao inclinar nossa cabeça, fechemos os nossos olhos, lembremos-nos dos pecados que praticamos, que cometemos no dia de hoje, e com muita fé supliquemos o perdão do Senhor, cantando. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós os pedimos humildemente. Afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra do Senhor tem o primeiro lugar, pois ela nos dá o sentido da vida e é luz que nos guia no caminho do reino. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Pois eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e os seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Aclamemos com alegria o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte fez brilhar pelo Evangelho luz e vida imperecíveis. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes e internautas, nesta quinta-feira em que nós celebramos a 9ª semana do tempo comum, a igreja nos traz, logo na primeira leitura, uma carta que foi escrita por Paulo a Timóteo, um dos seus companheiros e discípulos. Na verdade, a Bíblia nos traz 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo. O texto de hoje foi retirado da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai como que fazer um desabafo e vai contar para Timóteo o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo, as suas dores, as suas lutas e as suas angústias. Aqui nós já temos, meu irmão, minha irmã, uma boa dica da primeira leitura para a nossa vida. Sobretudo quando estivermos passando por momentos difíceis, sobretudo quando estivermos enfrentando tempestades, noites escuras, é sempre bom ter alguém com quem conversar. É sempre bom ter um companheiro, ter um amigo, uma pessoa de confiança, com quem você possa se abrir, com quem você possa desabafar. Quando você tem alguém para desabafar, parece que um pouco daquela dor, um pouco daquele sofrimento, ele se torna mais leve. Mas quando você guarda tudo dentro do coração e você não consegue se abrir com ninguém, a dor se torna ainda mais pesada, o sofrimento se torna ainda mais penoso e com mais dificuldade você enfrenta ou lida com as situações da sua vida. Então, se tem uma das lições que poderíamos tirar dessa primeira leitura é essa: que você tem alguém com quem conversar na hora da sua dor. Isso pode aliviar você, isso pode ajudar você a se aliviar e a colocar para fora as suas angústias. Paulo aqui vai comentar com Timóteo, vai dizer assim: olha, Timóteo, por causa de Jesus, eu estou sofrendo até as algemas. É Paulo dizendo: eu estou sofrendo não só até a prisão, mas até as algemas. Dentro da prisão eu estou algemado. Estou algemado como se eu fosse um malfeitor. Estou algemado como se eu fosse um bandido. Estou algemado como se eu fosse um criminoso. Então você percebe Paulo desabafando. E esse ato de desabafar é importante, é valioso para todos nós. Paulo vai dizer: a palavra de Deus, ao contrário de mim, que estou algemado, a palavra de Deus não está algemada. E ele diz: e é por isso, por causa da palavra de Deus, que eu suporto qualquer coisa. Suporto pelos eleitos, ou seja, eu suporto por causa dos filhos de Deus. Eu suporto por causa das pessoas que creem nessa palavra. Porque eu sei que através dessa palavra, essas pessoas também receberão a salvação. Essa salvação que pertence a Cristo, que está junto do Pai. Então aqui você começa a perceber Paulo não apenas contando que está sofrendo, mas revelando também para Timóteo como ele faz para lidar com o sofrimento. E aqui, meu irmão, minha irmã, Paulo abre para nós uma chave de leitura, de interpretação muito interessante sobre a melhor maneira de passar por um sofrimento. Veja, sofrer todos nós vamos. Sofrer é quase que o destino de todo ser humano. E aqui eu me lembro muito de um filósofo chamado Schopenhauer, que dizia
A história de uma vida é sempre a história de um sofrimento. Observe, não tem ninguém que viva nesse mundo que não esteja passando por algum sofrimento. Isso é uma coisa que nos torna todos iguais, é o sofrimento. Existem nesse mundo algumas coisas que nos separam uns dos outros, que nos distinguem uns dos outros, como por exemplo o dinheiro, a fama e o sucesso. O dinheiro, a fama e o sucesso são critérios que colocam umas pessoas acima, outras abaixo, outras mais acima ainda, outras mais abaixo ainda. Mas nesse mundo tem algumas coisas que nos nivelam. Uma delas é o sofrimento. O rico sofre, o pobre sofre, o bonito sofre, os feios sofrem, o inteligente sofre, o analfabeto sofre. Quem mora na Europa sofre, quem mora na África sofre. Não há como correr do sofrimento. Quem é de Deus sofre, quem não é de Deus sofre. Quem reza sofre, quem não reza sofre. Porque o sofrimento não escolhe cara, não escolhe lugar, o sofrimento não escolhe posição social, nome de família, o sofrimento não escolhe religião, não escolhe fé. Todos, inclusive Jesus, inclusive o apóstolo Paulo. Agora, se você for observar a maneira como algumas pessoas sofrem, já traz alguma distinção, já torna umas pessoas diferentes das outras. Pare e pensa. Por que algumas pessoas, quando sofrem, chegam a pensar em suicídio e chegam ao ponto de tirar a sua vida? E outras pessoas, quando sofrem, conseguem adquirir forças para dar a volta por cima? Por que o sofrimento na vida de algumas pessoas serve como um peso que as joga para baixo? E na vida de outras pessoas serve como uma mola que as joga para cima? O que acontece que na hora de sofrer uns se dão bem e outros se dão mal? Será que existe algum segredo que torna o sofrimento, ao invés de uma maldição, mas uma bênção na vida da pessoa que está sofrendo? E aqui nós poderíamos então trazer essa reflexão para dentro da vida do apóstolo Paulo. Como foi que Paulo conseguiu passar por tanta coisa? E aqui ele está contando apenas um pedacinho do que ele estava sofrendo. Porque se você for pegar nas 13 cartas de Paulo tudo que ele passou, você fica com dificuldade de acreditar que uma pessoa tenha sofrido tanto quanto ele sofreu. E aí você começa a pensar, mas como ele conseguiu enfrentar tudo isso sem desanimar? Como foi que Paulo conseguiu passar por todo esse sofrimento sem perder a cabeça, sem suicidar, sem entrar em depressão? O que será que Paulo fez para que a dor do sofrimento não o jogasse para baixo, mas o jogasse para cima? E aqui nós entramos no segredo de Paulo. Qual foi o segredo de Paulo? Que agora nós vamos revelar para você. O segredo de Paulo foi que ele encontrou um sentido para o sofrimento. E Paulo vem nos ensinar que quando você sofre e tem um sentido o seu sofrimento, você suporta qualquer coisa. Quando o seu sofrimento tem um sentido, quando o seu sofrimento ele consegue ser enquadrado, consegue ser localizado, consegue ser firmado
dentro de um propósito maior, você enfrenta qualquer sofrimento. Dona Maria tem um ditado que diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando você consegue enxergar um sentido para o seu sofrimento se torna mais fácil de carregar. Paulo estava sofrendo dores terríveis, injustiças terríveis, preso sem ter feito nada, algemado como um bandido, como um dos criminosos mais perigosos de Israel e da história da humanidade. Paulo poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, poderia ter perdido a fé. Como foi que ele conseguiu passar por tudo isso? Ele encontrou um sentido para o sofrimento. Então eu quero falar para você que está me ouvindo, eu quero falar para você que está me assistindo, você que está com câncer, você que está com depressão, você que acha que seu sofrimento é grande demais, você que acha que você não vai dar conta, você que já pensou em tirar a sua vida, sabe como você pode sair desse sofrimento e fazer com que esse sofrimento se torne uma mola que te joga para cima e não um fardo que te joga para baixo? E encontre um sentido para o seu sofrer. Encontre um sentido para a sua dor. Encontre um sentido para as suas lágrimas. Encontre um sentido para as suas angústias. Encontre um sentido para as tribulações que você vive. Ô padre, mas o senhor fala de encontrar um sentido, eu estou ficando confuso assim. Eu não consigo entender o que isso significa. Então deixa eu te aprofundar um pouco mais no texto, talvez você consiga entender. O sentido para a dor é algo que você estabelece como a base, uma justificativa para aquilo que você está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você está sofrendo muito no seu trabalho, sofrendo perseguição. Os seus colegas estão pegando no seu pé, o seu patrão fica te xingando, te humilhando. E você sente muita dor nesse serviço, você se sente muito humilhado nesse serviço. Se você fosse deixar levar pela dor, pelo sofrimento, você diz: eu vou pedir demissão e vou sair daqui. Mas se você procura um sentido para essa dor, você consegue passar por esse sofrimento sem abaixar a cabeça. E qual poderia, por exemplo, ser o sentido para a dor de alguém que está sendo perseguido no trabalho? Um sentido simples: os seus filhos. Você elegeu os seus filhos como sentido para esse serviço. Dizer assim: essa dor é grande, esse sofrimento é intenso, mas eu tenho filhos que dependem do dinheiro que eu ganho nesse serviço. E por mais que eu esteja sofrendo, os meus filhos não podem ficar na mão. Eu não posso deixar os meus filhos com fome. Eu não posso largar esse serviço e deixar meus filhos sem ter o que comer dentro de casa. Aí quando você está sofrendo e você pensa nos seus filhos, você consegue amortecer o impacto das pancadas que você leva. E você diz: eu estou sofrendo, mas é por uma boa causa. É pelos meus filhos. E hoje, eles são pequenos, eles não entendem, mas um dia eles vão saber que eu comi o pão que o diabo amassou para que eles tivessem a vitória na vida. Está entendendo o que é encontrar um sentido para o sofrimento? É você estabelecer algo pelo qual valha a pena sofrer. Porque o sofrimento por si só, ele não vale a pena. Mas quando você estabelece uma causa justa, uma causa digna, uma causa valorosa, que compensa sofrer, você consegue sofrer até com alguma, poderíamos assim dizer, conformidade, conformação, com alguma aceitação. E aí você começa a entender por que Paulo aceitou sofrer, por que Paulo suportou tanto sofrimento. Porque ele estabeleceu uma causa, ele estabeleceu um sentido para o seu sofrimento. E qual foi o sentido que Paulo estabeleceu? O reino de Deus, a vida eterna.
Olha o que ele diz. Merece fé essa palavra. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Com ele Jesus, tá bom? Paulo está dizendo, se eu viver com Jesus, se eu morrer com Jesus, eu viverei com Jesus. Se eu ficar firme com Jesus, eu reinarei com Jesus. E mesmo se eu for infiel, Jesus permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. Então percebe? Paulo estabeleceu como sentido para o seu sofrimento, sua dor, a causa de Deus. A missão que ele recebeu de levar as pessoas para Deus. E aí ele começou a pensar, eu estou sofrendo, mas pelo menos as pessoas que eu evangelizei estão no caminho de Deus. Eu estou sofrendo, mas pelo menos eu preguei a palavra e as pessoas se converteram. Eu estou sofrendo, mas eu sei que enquanto eu estou sofrendo, outros estão orando, outros estão buscando a Deus e o reino de Deus está se completando em nós. Talvez, se você estabelecesse um sentido para o seu sofrimento no câncer, um sentido para o seu sofrimento com esse filho que usa droga, um sentido para esse seu sofrimento com esse marido alcoólatra que chega bêbado em casa, às vezes querendo até te bater. Se você estabelecesse um sentido para esse seu sofrimento com essa família que te dá tanto problema e que te humilha tanto, se você estabelecesse um sentido para tudo isso que você passa, você ia conseguir ficar mais firme. E se você por acaso disser, padre, mas eu não tenho nem sentido, eu não sei o que eu posso estabelecer como sentido, eu não sei, assim, Paulo ele fazia uma missão, né? Ele evangelizava, então ele tinha um sentido. Algumas pessoas têm filhos, pode considerar os filhos como sentido. Algumas pessoas são casadas e têm família e podem considerar a sua família como sentido do seu sofrimento. E eu que não tenho ninguém, padre, eu não tenho ninguém, eu não tenho onde cair morto, qual vai ser o meu sentido? Paulo vem te ensinar. O seu sentido é Deus. O seu sentido é a vida que Deus preparou para você. É o reino que Deus preparou para você. E se não tem nada nesse mundo, se não tem ninguém nesse mundo que ajude você a perceber que o seu sofrimento pode valer a pena, que você então sofra por Jesus. E que você diga como Santa Teresinha do Menino Jesus chegou a dizer, olha, quando eu estou sofrendo, eu fico lembrando de Cristo. Eu fico lembrando de tudo que Ele passou sem merecer. E quando eu sinto as minhas dores, eu fico lembrando das dores de Cristo. E quando eu choro, eu fico lembrando do choro de Cristo que suou sangue. E aí eu começo a perceber que eu não tenho direito de reclamar, porque Jesus sofreu muito mais do que eu e não reclamou. E aí eu percebo que quando eu estou sofrendo, eu tenho a oportunidade de unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E eu tenho a oportunidade de sentir um pouquinho do que Jesus sofreu na cruz. Quando você une o seu sofrimento ao de Cristo, quando você estabelece Jesus como sentido do seu sofrer, você começa a perceber que o seu sofrimento ele não vai durar para sempre. O seu sofrimento é temporário, como foi temporário o sofrimento de Cristo. E você começa a perceber que depois do seu sofrimento virá uma glória. Assim como Deus concedeu a Jesus a glória depois do sofrimento, o Pai também vai conceder a você, depois de todo esse sofrer, a glória. Como diz aquela canção que a gente sempre canta: após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Para você, meu irmão, minha irmã, que agora já conhece o segredo de Paulo, dar um sentido ao sofrimento, que você coloque então também em prática isso na sua vida. E que Jesus seja o sentido maior, seja o fundamento. Que Jesus seja a justificativa, seja a motivação. Jesus seja o estímulo que você precisa para sofrer sem
abaixar a cabeça sem se render, nessa certeza: se eu morrer com Cristo, eu viverei com Cristo. Se eu ficar firme com Cristo, eu reinarei com Ele na glória do Pai. Para terminar, canta conosco. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E agora nós vamos apresentar a esse Deus que nos quer sorrindo, de cabeça erguida, lutando contra a dor e o sofrimento. A esse Deus vamos apresentar as nossas preces dizendo: conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Todos. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Conservai-nos na comunhão e na unidade em vossa igreja, e assim vivamos felizes e testemunhemos vosso reino. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Dai-nos a graça de guardar, meditar e viver vossa palavra todos os dias de nossa vida. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Abençoai e inspirai os evangelizadores de nossos dias e dai-lhes a força e a coragem necessária à sua missão. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Ó Deus, conservai-nos na força de vosso amor e bem junto de vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. É um milagre, é o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, confiantes em vosso amor de Pai, acorremos com nossos dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá a coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo, em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Carlos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo
e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para a outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Estenda suas mãos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Que agora, meu irmão, minha irmã, nesse momento você possa se recolher um pouquinho, fazer a sua oração, pedindo a Deus que ajude você a suportar o seu sofrimento, a sua dor, com pensamento em coisas que possam dar ânimo, estimular e, acima de tudo, dar para você a certeza de que depois de tudo isso, você terá a vitória. Prepare-se para fazer sua oração. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viveria, até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor,
vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, vive estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Oremos. Governai, Senhor, pelo vosso Espírito, os que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar a nossa fé não somente em palavras, mas também pela verdade das nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração pelas famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa e sua família o amor e a paz, a proteção e a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, tenhais todos uma ótima noite de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O amor é paciente e bom, tudo crê, suporta e espera. A arrogância não tem, nem vaidade também. O amor não busca interesses que são seus. Maior prova de amor não há, de quem deu por mim a própria vida, numa entrega total, num desejo sem fim. Quero viver só pra te amar, ó meu Senhor. Um amor assim, de beleza sem igual, é o que eu quero ter, é meu ideal. Sem impor condições, quero amar assim e viver assim, meu Senhor. A Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone: 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Bateu seu carro? É só levar no Martelinho de Ouro, o original. Desamassamos o seu veículo sem estragar a pintura. Temos serviços de lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Aceitamos os cartões Visa e Mastercard. Martelinho de Ouro, Avenida Geraldo Ataíde 951, Alto São João. Fone 3222-0001. O Pastelão, tradição, sabor e bom atendimento. Mais de 45 sabores de pastéis fritos na hora, caldo de cana, sucos naturais e
muito mais. Conheça nosso espaço na Rua José